Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube. Eu sou o Michel Macedo e nós estamos no vídeo de número 51 do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. É com muita alegria que nós anunciamos que nós iremos começar agora a última parte da introdução. Então, aqueles que estavam ansiosos para o momento em que nós iríamos começar a analisar propriamente a obra Nosso Lar, nós estamos definitivamente muito próximos desta fase, porque essa última parte que nós iremos abordar agora é a última parte da introdução. Essa introdução que durou em torno de 1 ano e meio, e que agora vai se encerrar, e nós vamos muito em breve, assim que acabar essa parte, ela vai durar aí ainda talvez um mês ou 2, mas é a última parte da introdução que antecede quando nós vamos analisar propriamente a obra Nosso Lar. Como aqueles que nos acompanham sabem, nós, nesse projeto, vamos estudar toda a obra Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografada pelo Chico, e vamos comparar ela com a obra de Kardec, e nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos pegando textos que vão servir de base para a gente saber analisar essa obra Nosso Lar. Como todos sabem, a gente defende a ideia de que essa obra não representa o espiritismo kardeciano, ela contradiz, ela é pior em diversos sentidos, e somente a ignorância dos textos de Kardec e o fato das pessoas não saberem analisar por falta de estudo e também por confundirem o fato de gostarem do médium, elas deixaram de avaliar o conteúdo da obra desse espírito. E quando a gente faz isso, a gente vê que a obra não sobrevive. Ela é uma obra cheia de contradições científico-filosóficas com a própria doutrina espírita em si e também com a ética espírita. A gente vai ver isso no decorrer da análise, que nós começaremos em breve. O que nós vamos ver nessa última parte da introdução? A gente já viu aí muita coisa, imagina, são 50 vídeos, 1 ano e meio de introdução. Mas a última parte que a gente viu foram textos em que Kardec mostra os critérios para algo ser espiritismo. Então, se a gente tem aí uma obra, um filme, seja o que for, se dizendo espírita, como que a gente faz para saber se é ou não é, se está de acordo ou não? A gente mostrou os critérios kardecianos, a gente mostrou também a questão da evolução da doutrina, já que muitos dizem que a obra do André Luiz é uma continuação, uma evolução da obra de Kardec, a gente procurou mostrar por que essa obra não pode ser considerada, ou a gente mostrou primeiramente que há critérios para algo ser considerado uma evolução. A gente mostrou no último estudo, no estudo do vídeo 50, que é óbvio que Kardec possibilita o fato do espiritismo ser completado, evoluído, mas isso não significa que qualquer coisa que aparecesse depois de Kardec possa ser considerado uma evolução da sua teoria. E a gente mostrou que há critérios para isso. E a gente vai mostrar no decorrer do estudo que a gente vai fazer da obra Nosso Lar, como a obra Nosso Lar não atende a esses critérios. E por isso ela não pode ser considerada uma evolução da obra de Kardec. Muitas pessoas comentam nos nossos vídeos isso, mas Kardec não disse tudo, Kardec falou que o espiritismo poderia evoluir, e a gente já afirmou que sim, a gente sabe e concorda com isso. O que nós defendemos é que essa obra Nosso Lar não representa, ela não atende aos critérios dessa evolução. Então, diante de tudo que a gente viu, e a gente sempre diz que é muito importante que quem não viu os 50 vídeos assista, porque muitas pessoas que vêm criticar ou questionar as nossas falas, a gente vê pelo questionamento ou pela crítica que ela não assistiu os 50 vídeos. Então, ela está fazendo uma crítica ou um questionamento leviano,
porque a gente já respondeu coisas que muitas vezes as pessoas colocam aqui nos comentários. Então, veja primeiro os 50 vídeos e depois, sim, aí fique à vontade, até porque depois que terminar o projeto, a gente vai abrir espaço no próprio projeto para aqueles que se propõem a mostrar que nós erramos nesse nosso projeto. A gente vai colocar contra-argumentos ou outras propostas que tentam dizer que nós não estamos entendendo ou estamos errados, para que aqueles que nos assistem possam comparar e ver quem aí usou melhores argumentos. Mas, enquanto a gente não chega lá, assista primeiro todos os vídeos para poder, pelo menos, ter uma noção do que a gente já sustentou até aqui, porque 1 ano e meio de introdução já diz muita coisa. O que a gente vai ver nessa última parte? A gente vai ver alguns exemplos que vão nos ligar à próxima fase do estudo, que é a fase de analisar a obra em si, texto por texto, capítulo por capítulo. A gente vai ver exemplos de como Kardec já recebia, em sua época, mensagens com descrições e como ele se portava. Então, eu vou usar basicamente 2 exemplos. Tá? O que aconteceu já na época de Kardec? Já na época de Kardec, ele recebeu comunicações dos espíritos falando sobre a vida em outros planetas. A gente vai ter, na obra de Kardec, descrições da vida em outros planetas. E descrições físicas, materiais, dessa vida em outros planetas. Então, eu vou mostrar um pouco disso e vou mostrar como Kardec procedeu com essas informações. Mas Kardec também recebeu descrições, ou analisou descrições, da vida no mundo espiritual, já em sua época. Portanto, isso que o André Luiz fez não é uma novidade. Já aconteceu na época de Kardec. E a gente vai ver como Kardec procedeu. Por que isso é importante? Porque é exatamente o que nós vamos fazer futuramente, muito em breve. Nós vamos pegar essas comunicações, essa obra do André Luiz, e proceder da mesma maneira que Kardec já procedeu. Então, a gente quer mostrar, antes de iniciar, que Kardec já passou por isso e como que ele procedia, comparando como o movimento espírita procedeu no século XX com essa obra Nosso Lar e com as obras subsequentes que trouxeram, entre aspas, informações novas dos espíritos, que, na verdade, como eu estou mostrando, como nós vamos mostrar, não é nova, isso já existia na época de Kardec. Mas por que na época de Kardec a gente não teve essa repercussão como teve o Nosso Lar? A gente vai ver por que Kardec usava critérios e esses critérios impediram que essas obras fossem disseminadas como verdadeiras ou como espiritismo. Então é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai querer procurar mostrar. Então vamos ver aqui. Esse é o título dessa última fase da nossa introdução: Descrições físicas de outros planetas e do mundo dos espíritos. Como Kardec procedia. Então nós vamos começar primeiro pelas descrições em outros planetas e deixar por último aquelas comunicações que se assemelham ao que o André Luiz fez. Tá? Então vejam, para contextualizar os nossos ouvintes, talvez pessoas que não conheçam as revistas espíritas, no período ali entre 1857 até 1864, com Kardec ali no início do espiritismo, elaborando as obras, começaram a surgir muitas comunicações que descreviam a vida dos espíritos em outros planetas. Então, evidentemente, isso vai chegar em Kardec e a gente vai ver como ele apresenta isso nas suas obras e como ele
trata disso em suas obras. E vejam que isso é uma questão até mesmo lógica de ter acontecido. Imaginem que, uma vez que eu fico sabendo que os espíritos existem, que eles nada mais são do que as almas dos homens, que continuam existindo após a morte do corpo, eu começo a me questionar, bom, eu posso... É todo um conjunto de perguntas infinitas que eu posso fazer para esses espíritos. Como eles vivem, onde eles vivem, o que eles fazem. Será que são todos iguais? Veja, eu posso perguntar muita coisa. E uma das coisas que eu posso perguntar é: vocês encarnam somente na Terra ou também em outros planetas? E se vocês encarnam em outros planetas, como é que é a vida lá? É melhor, é pior? Veja, é uma consequência natural. Se eu tenho um ser inteligente que continua existindo, eu posso fazer esse tipo de pergunta e é evidente que eles vão responder. Agora, uma vez que eles responderam, como a gente já discutiu nos vídeos passados, uma vez que eles nos dizem coisas, como que a gente faz para saber se aquilo que eles estão dizendo é verdadeiro ou é falso? Ainda mais quando eu vejo que as comunicações recebidas, no seu conjunto, trazem contradições. Então eu preciso de critérios para saber. Os espíritos estão dizendo que habitam outros planetas e estão descrevendo como é a vida nesses planetas. Como eu faço para saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Então a gente vai ver ele apresentando as descrições e vamos ver como que ele trabalhava essas informações. Lembrando, nós estamos falando primeiramente de descrições físicas da vida dos espíritos em outros planetas. Outra coisa importantíssima que nós vamos mostrar. Estas descrições físicas de como os espíritos vivem em outros planetas são descrições dos espíritos encarnados nos outros planetas. Atentem para isso, é muito importante. Não é uma descrição física dos espíritos desencarnados no mundo dos espíritos. São descrições dos espíritos encarnados em outros planetas. Portanto, eles estão no mundo material, encarnados. Por que a gente está salientando isso? Porque muitas pessoas que hoje defendem a obra do André Luiz usam os textos sobre essas descrições que estão nas revistas espíritas de Kardec. Para dizer, olha, isso já estava em Kardec. Só que o erro grosseiro que essas pessoas cometem é que as descrições que estão nas obras de Kardec são de espíritos encarnados. Se trata da vida material. Não é dos espíritos no mundo dos espíritos, como são as descrições do André Luiz. E por isso a gente inicia com esse texto que vocês estão vendo. Vocês vão ver a linha do tempo, né? Aqui já em 58, que é quando essas questões estavam pipocando, várias comunicações. Vejam um trecho, eu não vou tratar de todo o texto, porque isso é irrelevante, basta quem está assistindo o vídeo ir lá assistir. Você acessa essas obras no kardecpedia.com de graça. Eu quero botar só aqui o principal. Esse trecho que eu vou colocar está em agosto de 1858 na Revista Espírita. O título é Habitações em Júpiter. Vejam nesse pequeno trecho como ele está falando dos encarnados. Então, não se trata da mesma coisa que o André Luiz fez. O André Luiz propõe uma narração física no mundo espiritual e não no mundo dos encarnados, como são essas descrições aqui. Então, vejam o que ele diz aqui. Desde o momento em que um espírito se encarna num mundo como o nosso, então, olha, se encarna num mundo como o nosso, submetido a uma dupla revolução, isto é, a alternativa dos dias e das noites e ao retorno periódico das dessações, e desde que possui um corpo, esse envoltório material, por mais frágil que seja, não somente requer alimentação e vestuário, mas um abrigo, ou pelo menos um lugar de repouso
e, consequentemente, uma habitação. É exatamente o que nos foi dito. Como nós, e melhor do que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo como o foram na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Então percebam aqui no texto que ele está fazendo descrições que eu até poderia fazer uma analogia com o nosso lar, né? Porque tem casa, tem alimentação, tem cidade, né? Porque tem edifícios, mas ele está falando aqui do mundo encarnado em Júpiter. O André Luiz está falando dos desencarnados que ficam em volta da Terra. Então, muito cuidado. Mas o que eu quero chamar a atenção? Mesmo aqui, que Kardec está falando dos encarnados, vocês vão perceber como ele vai proceder. Então, partam disso. Fica claro aqui que ele está falando dos encarnados em Júpiter. E vocês vão ver que mesmo sendo os encarnados, então não são os desencarnados como André Luiz, vocês vão ver como é que ele vai proceder, Kardec. Então eu peguei essa pequena, ele faz uma descrição, os espíritos fazem uma descrição para Kardec com muito mais detalhe. Mas eu peguei esse trecho por quê? Porque ele mostra que está falando dos mundos encarnados e tem uma semelhança com uma descrição de uma cidade, né? Então os espíritos têm necessidade de alimentação, de vestuário, de habitação, tem edifícios. Então, veja, ele está descrevendo uma cidade em Júpiter, mas dos encarnados. E se alguém ainda tem dúvida, vamos ver aqui um outro exemplo, na Revista Espírita de 1861, fevereiro, mais uma vez um exemplo de que ele está falando dos encarnados. Vejam, uma pergunta que Kardec faz. Em um mundo superior, como Júpiter ou outro, tem o espírito encarnado a lembrança das existências passadas, bem como a do estado errante? Resposta: não. Desde que o espírito reveste o envoltório material, perde a lembrança de suas existências anteriores. Aí Kardec pergunta: entretanto, em Júpiter, o envoltório material é muito pouco denso e por isso não é o espírito mais livre? Sim, mas é suficientemente denso para extinguir no espírito a lembrança do passado. Então vejam um exemplo, ele está mostrando que em Júpiter ele está tratando dos encarnados. Para que a pessoa que veja com esses dois trechos que a gente mostrou que está se referindo aos encarnados, ao mundo material. Por isso faz algum sentido ele falar em casa, edifícios, vestuário, alimentação. Tanto que aqui nesse segundo exemplo, ele ainda faz uma pergunta curiosa, porque será que lá em Júpiter também os encarnados esquecem do passado, como a gente? A gente encarna e esquece do passado, a gente não lembra do mundo espiritual e nem das vidas passadas. Será que em Júpiter também? Os espíritos dizem que também em Júpiter eles não lembram do passado. Então, deixando claro que eles estão falando dos encarnados. Vocês me perdoem por estar repetindo e sendo incisivo, é porque muita gente do movimento espírita, eu não sei se por ignorância ou por mau caratismo, tenta defender nosso lar usando esses textos, mas são coisas diferentes. Porque aqui é o mundo dos encarnados. E a obra do André Luiz fala dos desencarnados, é mundo espiritual. Mas voltando e prosseguindo, vejam que vocês vão ver que mesmo ele falando dos encarnados, então eu posso fazer uma analogia com a Terra, falando em casa, edifício, comida, habitação, vestuário. Mesmo assim, como é uma descrição em outro planeta, que eu não tenho acesso, nem direto, e na época de Kardec, nem com instrumentos, com tecnologia,
Lembremos que no século XIX a gente não tinha o acesso do homem saindo da Terra e investigando outros planetas. A gente vai ver como ele vai proceder com essas informações dos espíritos. Então vamos prosseguir. Depois das inscrições, nós vamos ver como é que ele lidava com as inscrições. A gente começa aqui pela um comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, no item 55. Vejam como é que ele vai proceder com as informações da vida dos espíritos encarnados em outros planetas. Diz Kardec: acreditar que só os haja no planeta em que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a que nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, prestem atenção e vamos pensar com calma como é que Kardec está analisando a questão. Para Kardec aceitar dos espíritos a informação de que os espíritos habitam outros planetas, encarnam em outros planetas, ele vai usar a seguinte lógica. Primeiro, a lógica dos atributos de Deus. Lembra que a gente viu isso em outros vídeos. Deus, sendo soberanamente perfeito, ele não pode ter criado nada inútil. Então, por que ele criaria infinitos planetas e só habitaria um? Qual o sentido? Então, ele coloca isso como uma probabilidade racional, lógica, baseado na premissa de um Deus que não criaria nada injusto, nada inútil. Esse é um primeiro critério, porque Kardec também usa os atributos de Deus, como a gente já viu em outros vídeos, como um dos critérios para estabelecer se o que os espíritos estão dizendo é verdadeiro ou falso. Então vejam que ele está usando justamente esse critério. A lógica tende a aceitar que os espíritos habitam outros planetas quando eu aplico a ideia de que por que Deus criaria diversos planetas, muitos e infinitos planetas no universo e só habitaria a Terra. Não faz nenhum sentido lógico partindo dessa premissa. Depois ele vai usar uma segunda premissa que nós também vimos nos nossos últimos estudos, que é o controle das demais ciências. Então vejam que ele usa o seguinte argumento, a seguinte suposição, né, porque ele está usando da lógica baseado nas premissas que ele adotou, nos critérios que ele adotou. Por que ele está usando a lógica? Porque eu não tenho contato direto com outros planetas para saber se tem ou não tem. Então, eu tenho que usar o critério lógico para ver o que eu aceito dos espíritos. Então, ele vai dizer, agora ele está usando aqui os critérios do conhecimento científico da sua época. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que apenas ele goze o privilégio de ser habitado. Então, ele está usando uma segunda premissa para aceitar a ideia de que os espíritos habitam outros planetas. A de que, isso é uma informação do século XIX, que era o que ele tinha, de que não tem na posição da Terra, no volume, nem na constituição física, algo que seja único a ponto de não ter outro planeta com essas condições para ter algum tipo de vida material inteligente. Então percebam que Kardec está usando argumentos lógicos baseados nas informações que ele tem. Como esses argumentos lógicos não entram em contradição com as ciências da época e nem com os critérios de Deus, ele os aceita como prováveis. É assim que ele procede. Mas percebam, a gente vai perceber com mais trechos de Kardec, o cuidado que ele vai ter. Por que ele vai ter esse cuidado?
porque ele está pisando num terreno que ele não tem acesso direto para poder controlar o que os espíritos estão dizendo. Então, claro que quanto mais os espíritos falarem com detalhes desta vida em outros planetas, ele vai ter que ter cuidado, porque quais os critérios que eu tenho para controlar as informações e saber se são verdadeiras ou falsas? Então, ele começa aqui mostrando o apoio da ciência da sua época, se as informações não estão contradizendo, então não contradiz, então é provável que seja verdadeiro. E o argumento do atributo de Deus. Agora vejamos como é outros trechos para salientar e mostrar para vocês esse cuidado que eu estou dizendo. Você não achar que eu estou inventando aqui um Kardec cuidadoso, meticuloso, que não vai aceitar cegamente, de uma maneira passiva, o que os espíritos estão dizendo. Ele não é adepto o fantástico, né? Os espíritos contam uma história mirabolante, ele aceita. Vejam que ele vai tateando, usando a lógica e os critérios que ele tem. Vejamos, vocês vão ver agora nos trechos como isso vai estar. E por que eu vou mostrar vários trechos de vários anos, de vários meses? Para ver como ele está sempre sustentando esse cuidado. E a gente vai ver como é que vai terminar esse assunto. Vejamos agora, em março de 1858, o que ele vai dizer. Prestem atenção. Para nós, que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as apreciamos nos seus mínimos detalhes, que lhe sondamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas achamos todos os caracteres de probabilidade. Contudo, não as damos senão como informações e a título de ensinamentos, aos quais cada um será livre de dar a importância que melhor lhe parecer. Vejam exatamente o que eu estou salientando, como Kardec não aceitou simplesmente as informações dos espíritos sobre esses pontos assim. Porque foi o espírito superior que trouxe. Porque. Não, ele aplica um critério muito meticuloso e cuidadoso. Então, ele diz que ele analisou detalhadamente centenas de vezes. Olha o cuidado dele. E ele mostra que tem pontos fracos e fortes, então eu vou vendo aquilo que os espíritos estão dizendo nessas centenas de comunicações sobre esse assunto, e vou vendo aquilo que não tem muita lógica, não tem muita probabilidade, não tem muita racionalidade. Similitudes e contradições, então ele está mostrando que há contradições nas narrativas dos espíritos sobre a vida em outros planetas, mas há também similitudes. Então vejam ele aplicando o método racional possível para analisar isso, de uma maneira muito séria. E aí ele ainda diz, nelas achamos todos os caracteres de probabilidade. Mesmo com tudo isso que eu estou mostrando, vejo que ele ainda deixa, olha, tudo indica que é provável que seja assim, mesmo tirando as partes fracas e contraditórias. Então veja que mesmo o cuidado dele de apresentar como provável e não simplesmente fazer aí, criar uma história maluca, mirabolante sobre vida em outros planetas para virar chacota. Kardec era um estudioso, um cientista sério. Porque hoje a gente tem descrições, narrações que são ridículas. E algumas pessoas associam isso ao espiritismo, infelizmente. Mas Kardec não tratou levianamente ou ingenuamente as coisas assim. Como eu estou provando, mostrando os textos. E ainda ele diz, nós damos como informações. Agora, cada um vai fazer a sua análise, porque são pontos que ainda não estão comprovados. Então vejam o cuidado, a seriedade como Kardec tratou o assunto. Vamos mostrar mais textos dele fazendo isso.
Agora é em abril de 58. Então vejam que essa discussão ela permeava naquela época. E como é que ele tratava? Olha o que ele disse. Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse como complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável que vale a pena, que vale pelo menos como presunção de exatidão. Mais uma vez, Kardec está mostrando, olha como é que ele procede. Nós estamos recebendo mais evocações e comunicações que se assemelham a várias que nós recebemos de diferentes espíritos, diferentes médiuns, e elas corroboram a essa probabilidade que ele apontou no texto anterior. Tudo indica, usando os critérios que a gente tem e a quantidade de comunicações que estão chegando de diferentes pontos, que isso tenha uma presunção de exatidão. Essas descrições têm uma presunção de exatidão. Vejam sempre Kardec usando essas palavras-chave, porque ele está tateando um terreno em que o Espiritismo não tem acesso. Principalmente no século XIX, nós não tínhamos acesso aos planetas como a gente tem hoje. E mesmo hoje ainda é muito limitado. Então ele vai usando o quê? A razão, a concordância e a probabilidade, a presunção de que aquilo esteja exato. Sempre deixando claro que há contradições, que há pontos fracos. Então vejam como Kardec não é um adepto da... o espírito veio, narrou uma história fantástica, ele aceitou, e isso é espiritismo. Como fazem hoje, a gente abre podcasts das pessoas falando em nave, vida em outros planetas, sem nenhum tipo de critério científico, racional, como Kardec faz aqui. Então é muito injusto as pessoas que misturam as coisas, porque embora o assunto seja o mesmo, Kardec fez isso com seriedade. Mas ele vai mais, eu vou mostrar mais textos de como ele procedia com as descrições. Vamos ver. Vejamos agora. Agora é julho de 58. Vejam que o assunto não parava, e ele sempre com cautela. Somos felizes pela comunicação que nos promete a respeito de Júpiter. A coincidência que assinala não é a única, como podemos ver no artigo sobre o assunto. Ora, seja qual for a opinião que se tenha a respeito, não deixa de ser matéria de observação. O mundo espírita está cheio de mistérios que devem ser estudados com muito cuidado. Então, mais uma vez, ele retoma um assunto, veja como ele passou anos, e nesse caso aqui, a gente está em 58, o ano inteiro discutindo isso, e sempre com prudência. Ele mais uma vez afirma, há uma coincidência em mais comunicações, ele foi conversando com vários espíritos sobre isso, mas ele diz no final, olha, o mundo espírita está cheio de mistérios, que devem ser estudados com cuidado. Eu tenho que ter cuidado ao estudar o mundo espírita, as informações que os espíritos trazem, nesse caso, sobre a vida e as descrições físicas que os espíritos trazem de outros planetas, como o caso de Júpiter. Para que eu não pense que aquilo é literal, que aquilo é certo 100%, porque ele está só usando um critério aqui muito cuidadoso para ter uma ideia. Tudo indica que tem algo assim lá. Então, mais uma vez, em mais um mês, ele salienta a questão do cuidado. Ele salienta a questão como a gente falou, né? Presumindo, salientando, talvez ser. Ele sempre mostra essa probabilidade
mas esse cuidado em apresentar isso como uma verdade. Seguimos com textos de Kardec falando sobre o assunto. Vejam agora em agosto. Nós estamos tratando das descrições dos espíritos sobre a vida física dos espíritos encarnados em outros planetas. A gente está vendo o cuidado de Kardec. E agora a gente vai ver mais um passo que ele vai dar, porque além de ter um cuidado de apresentar isso como uma presunção, uma probabilidade, com muito cuidado, com pontos fracos e fortes, com contradições e similitudes, agora ele ainda vai deixar claro que esse assunto, mesmo que tenha pontos que indiquem que são verdadeiros, eles não são o ponto principal da doutrina espírita. Vejam, ele dizendo, seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Isto nunca será para nós mais que um acessório que consideramos útil como estudo complementar. O principal será sempre para nós o ensino moral. E nas comunicações de além-túmulo, buscaremos, sobretudo, aquilo que pode esclarecer a humanidade e conduzi-la para o bem. Único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. É absolutamente claro a postura de Kardec. Mesmo ele colocando cheio de poréns e probabilidades esse assunto, ele ainda diz, olha, eu vou deixar claro que esse não é, seria erro pensar que esse é o objeto principal, capital da doutrina. É um acessório, mas não é o principal, porque o foco do espiritismo, aquilo que é a sua especialidade, é o ensino moral. Então, vejam a quantidade de textos em que Kardec mostra os seus critérios científico-filosóficos, o seu cuidado, a sua razão, a sua prudência e a clareza de mostrar aquilo que é objeto principal do espiritismo e aquilo que é acessório complementar. E como acessório complementar, eu não tenho 100% de certeza nas informações. Está muito claro. Vamos prosseguir, já se encaminhando para o fim, com a postura de Kardec diante das descrições físicas de vidas em outros planetas. A gente nem está falando ainda das descrições físicas que alguns espíritos vão dar do mundo espiritual. A gente vai ver isso em outro estudo. Mas só as físicas, que são aquelas que estão mais próximas com o nosso mundo, porque também é um mundo do encarnado, material, ele já foi todo cuidadoso e colocou isso como não sendo o objeto principal. O que dirá se eu tentar fazer descrições do mundo espiritual? Mas vamos segurar que a gente vai ver isso mais para frente. Mas seguimos nessa das descrições físicas dos encarnados em outros planetas. Vejamos o que ele vai dizer. Agora a gente vai ver uma comunicação que também vai falar de outro planeta. Porque vejam que muitos espíritos começaram a falar da vida em diversos planetas. Muito sobre Júpiter, mas também sobre Vênus. A mesma descrição que faziam da vida física em Júpiter fizeram sobre Vênus. Vejam na revista de 62, em agosto, como Kardec procede. Diz, certamente essa comunicação sobre Vênus não tem os caracteres de autenticidade absoluta. Razão por que a damos a título condicional. Contudo, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá, ao menos, um certo grau de probabilidade, e seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para quem quer que não tenha a orgulhosa pretensão de que seja a Terra o apogeu da perfeição humana. É um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para atingir diretamente a Júpiter. Então ele pega também as descrições sobre Vênus e vejam todo novamente ele colocando os poréns. Não tem caracteres de autenticidade absoluta. Então ele coloca como algo condicional, são informações que não se tem uma certeza.
Então, ele tem um certo grau de probabilidade. Veja que o tempo inteiro Kardec tratou as descrições físicas em outros planetas assim. O tempo inteiro ele tratou assim, com esse cuidado, com essa incerteza e não colocando como algo uma verdade posta e absoluta. E deixando claro que o principal era a teoria moral do Espiritismo. Vamos prosseguir agora para a parte final. Bom, no livro dos médiuns, quando ele vai tratar de como que a gente procede, quais as perguntas que a gente pode fazer para os espíritos, então, uma coisa que a ciência espírita vai mostrar, não adianta eu fazer qualquer pergunta sobre tudo para os espíritos. Porque as respostas vão ser limitadas. E um desses assuntos que ele vai tratar no livro dos médiuns, onde ele está ensinando a conversar com os espíritos, por isso que é o guia dos médiuns e dos evocadores, é sobre essa questão dos outros mundos. Será que eu posso ficar perguntando para os espíritos como é que é a vida em outros mundos? Vejam isso no item 296 do livro dos médiuns, o que ele diz. Olha a pergunta dele. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Olha que pergunta genial. Que confiança eu posso dar para essas descrições? E por que ele está fazendo essa pergunta aqui? Porque a gente viu que no longo dos anos ele recebeu centenas de descrições. Ele quer saber que confiança eu posso dar, que critério eu vou ter que ter para avaliar o que os espíritos estão descrevendo. E eles dizem: depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem, deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da Terra. Formulais, muitas vezes, sobre esses mundos, questões científicas, que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na Terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes sobre outros mundos alguns esclarecimentos. Senhoras, é impressionante se a gente tivesse estudado Kardec sempre, né? Porque olha a aula que eles dão aqui sobre como eu vou tratar as comunicações dos espíritos, dando descrições dos outros planetas. Para que a gente teria aprendido a não ser ingênuo com essa quantidade de loucura que tem por aí. E a gente acha que é verdade só porque o espírito diz. E olha o que ele ensina aqui. Olha, vai depender do espírito a confiança que eu vou obter. E aí ele deixa claro, porque tem espíritos que são incapazes de explicar qualquer coisa. Do mesmo jeito, é muito boa essa analogia que ele faz. Do mesmo jeito que uma pessoa ignorante na Terra não conseguiria descrever os países, por falta de capacidade. Se eu pegar uma pessoa muito ignorante e pedir para ela me falar sobre a Terra, olha que interessante. Se eu pegar uma pessoa aqui, encarnada como a gente, e pedir para ela me falar sobre o nosso próprio planeta, a pessoa não tem condições. Porque ela é limitada para fazer descrições devido ao seu conhecimento. A mesma coisa com os espíritos. Se eu ficar perguntando para qualquer espírito para descrever a vida em outros planetas, falar sobre a questão da matéria, sobre as descrições detalhadas, as leis físicas desses planetas, os espíritos, muitos deles são ignorantes. Eles não vão conseguir responder.
E aí Kardec diz, se for um espírito de boa fé, ou seja, um espírito bem intencionado, ele vai falar, olha, isso que eu estou dizendo é uma opinião pessoal, é o que eu penso. Ele vai declarar que ele é limitado ou ignorante, se ele é honesto. Agora, olha que interessante que ele diz depois. Os espíritos levianos, eles usam a imaginação para dizer coisas estranhas e fantásticas. Então, Kardec está dizendo para a gente que muitos espíritos levianos vêm dar explicações inventando coisas fantásticas e maravilhosas que nada tem de real. Então, eu não posso cegamente aceitar, sem nenhum critério, o que os espíritos estão dizendo, senão eu caio nesse caso. Olha como ele já avisou isso lá no Livro dos Médiuns, lá no século XIX. Então, quanto mais fantástico for a história, mais eu duvido. Claro que ele vai mostrar que alguma informação eu posso obter. Mas agora a gente vai ver na continuação do item quais as informações que eu posso ter mais segurança, posso ter mais confiança. Vejamos o que ele diz. Isso é continuação, tá? Livro dos Médiuns, item 296. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como o ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Então ele mostra os superiores, os bons espíritos, eles fazem descrições, mas as descrições que eles fazem são morais. Eles querem nos ensinar, nos dar descrições para nos impulsionar e nos encorajar e nos incentivar a gente a se melhorar para querer morar nesses mundos. Mas os espíritos superiores não vão ficar falando de questões materiais e físicas. Ah, Michel, mas não sei, essa interpretação é tu que está dando. Vamos ver a continuação, então? Vamos ver a continuação, que ele vai deixar isso mais claro? Vamos lá. É tudo no item 296, tá? Kardec pergunta, como se pode verificar a exatidão dessas descrições? É impressionante como Kardec perguntou tudo, deixou tudo pra gente, era só a gente ler Kardec. Como é que eu verifico a exatidão das descrições, então? Se eu tenho os espíritos que podem mentir e deixar a imaginação criar fantasias, e eu tenho aqueles que podem dizer coisas para eu me melhorar. Como que eu faço, então, para verificar, para saber? Vejo a resposta. A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm, por fim, o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados. E não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Está aqui. Eu sempre digo para quem acha que a gente inventa a interpretação, está aqui. A gente sempre tira de algum lugar em Kardec. Está claro o que ele está dizendo. As descrições que têm exatidão e que a gente pode confiar são aquelas do estado moral dos planetas. Não, e ele diz não sobre o estado físico ou geológico. Então a gente fica com o estudo moral, quando os espíritos vão falar o quê? Como que são esses planetas do ponto de vista moral? Como os seres se relacionam? Como é a justiça, o relacionamento entre eles? Agora, como é que é a casa? Como é que são as leis físicas? Como é que é a matéria? Como é que é a sociedade do ponto de vista físico e geológico? Esqueça. E ele ainda vai dizer, com os vossos conhecimentos atuais, não poderias mesmo compreendê-lo.
Imagina o conhecimento do século XIX sobre o estado físico dos demais planetas. Eu não tenho ciência suficiente para entender. E ainda hoje a gente não tem, tanto é que a gente não conseguiu achar essa civilização física material. Vejam a sabedoria dos espíritos. Então, eu não tenho parâmetros, critérios para saber averiguar a veracidade ou a falsidade. Não adianta eu ficar nesses pontos. Aí, na moral, sim. Olha, lá em tais mundos tem espíritos superiores, então todo mundo se ama, se respeita. Há justiça, as pessoas são felizes, não há doenças, não há misérias. Aí são descrições morais. Agora, a questão física, geológica, esqueça. E hoje em dia, com o avanço que a gente teve nesses estudos, pelas ciências que competem fazer isso, que é o que nós já vamos mostrar, deixou mais claro ainda que não dá para entrar nesses pontos com os espíritos, porque eu não tenho teoria para controlar o que eles vão dizer. Mas a parte moral, sim. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que veio depois disso aqui, quando Kardec vai falar das muitas moradas e vai falar dos outros planetas, as pessoas não percebem o seguinte, ele não usa nenhuma das inscrições que ele recebeu desses espíritos nos anos anteriores. Ele vai usar outros textos de Santo Agostinho. Mas por que ele não usa desses outros espíritos? Porque ele viu aqui com os próprios espíritos. Ele aprendeu através da experiência que eu só posso ficar com a parte moral que os bons espíritos são especialistas e gostam de dar. Por isso que ele vai botar lá no Evangelho segundo o Espiritismo as descrições do espírito bom, que é Santo Agostinho, falando sobre a parte moral. E ele abandona essa discussão das questões físicas, geológicas, porque ele já aprendeu que não dá para ficar tratando disso com os espíritos, porque eu não vou conseguir avaliar a veracidade por falta de critérios. Vejam como tudo se encaixa com como ele procedeu diante disso que aconteceu. Agora eu vou mostrar uma nota que ele coloca, para a gente finalizar, é o último slide, exatamente desse item 296 que a gente acabou de ver. Olha o que Kardec diz. Para fechar a questão, para mostrar como ele disse e deixou para nós claramente, a gente que não leu. Então ele prova através de exemplos de como ele procedeu e com textos. Aqui é Kardec falando, tá? As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreende no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então ele está deixando claro que essas descobertas da constituição física de outros mundos é papel do cientista. Desenvolver, pesquisar, não é papel dos espíritos, da revelação espírita, eu evocar espíritos para saber. Como ele diz aqui, senão seria muito incômodo. Era só os astrônomos, em vez de ficarem desenvolvendo ciência e trabalhando, evocar os espíritos e eles darem as soluções das questões de outros planetas. Mas não é assim que funciona. Os espíritos não tiram a parte do trabalho humano para as descobertas humanas. Então, se eu fico fazendo essas perguntas para os espíritos, ou eu tenho respostas daquilo que os cientistas já sabem, ou então, se eu insisto, começa a vir espíritos mentirosos, daí eles criam toda uma teoria fantástica que é falsa. E isso demonstrou através da ciência espírita que Kardec deixou claro. Então não adianta eu ficar nessas questões, que elas não vão ser solucionadas pelos espíritos. Essa parte a gente deixa para os astrônomos, para os cientistas, não é para o espiritismo. Para o espiritismo eu fico com as questões morais.
que foi exatamente o que ele fez, provando isso que eu estou argumentando, foi exatamente o que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não usa os textos das descrições físicas e fica com as descrições morais dadas por um espírito bom, que era Santo Agostinho, mostrando que ele praticou exatamente aquilo que ele está ensinando, porque o que ele está ensinando é fruto exatamente da experiência da prática. Olha que beleza se a gente lê os textos completos da doutrina, se a gente presta atenção, se a gente acompanha a revista espírita, aí a gente tem uma noção de como as coisas funcionam, de como o espiritismo é racional, como Kardec foi genial, criterioso, sério. Era assim que ele procedia, está aqui um exemplo. E nós estamos falando a recém das descrições físicas dos encarnados, e ele já procedeu dessa maneira, como a gente viu. Agora, no próximo estudo, nós vamos ver outras descrições, como é que ele vai proceder. Então, a gente vai ver exatamente que se a gente tivesse lido Kardec e chegasse André Luiz com as inscrições que ele chegou, André Luiz não sobreviveria. Ele só ganhou espaço e foi idolatrado porque as pessoas desconheciam esses textos que nós estamos apontando aqui. É simples de entender o argumento. E a pessoa tem que ser muito fanática e teimosa para não aceitar, porque está claro. Mas nós vamos prosseguir ainda nesse assunto no próximo estudo. Nós nos vemos lá. Uma boa noite a todos.